E aí, tá pensando em abrir seu próprio negócio aqui no Brasil? Então, presta muita atenção. A gente vai descobrir uma ligação que, olha, talvez você nunca tenha parado para pensar. A ligação entre a sua empresa e o seu casamento. Pode parecer estranho, né? Mas a verdade é que o seu regime de bens pode ser decisivo para o sucesso ou até para o fracasso do seu negócio. Vamos entender isso direitinho. E para a gente mergulhar nesse assunto, toda a nossa análise aqui é baseada no excelente material de aula do professor Marcos Freitas. É ele que vai ser o nosso guia para a gente desvendar cada detalhe. Então vamos direto ao que interessa. Quando você decide empreender sozinho, talvez nem se dê conta, mas você pode, sem querer, estar arrumando um novo sócio, seu marido ou sua esposa. É isso mesmo que você ouviu. Dependendo do regime de casamento, ele ou ela vira uma espécie de sócio silencioso da sua empresa. Bora entender como é que isso acontece. Mas antes de a gente focar no empreendedor, a gente precisa dar um passinho para trás. Para entender de verdade os riscos e as oportunidades, a gente tem que olhar para o panorama geral, né? Entender o que está rolando no direito empresarial brasileiro hoje e quais são as grandes discussões que estão moldando as regras do jogo. Isso aqui já mostra de cara que o direito não é uma ciência exata. Você está vendo aí? São 3 feras no assunto e cada um pensa de um jeito. Para Fábio Lua Coelho, o que o mercado faz no dia a dia, o costume, vira lei. Já o Modesto Carvalhosa é mais pé no chão. Para ele, o que vale é o que está escrito na lei e na Constituição e ponto. O Rubens Requião tenta achar um meio termo. E é justamente essa briga de gigantes, essa discussão, que define tudo o que a gente vai ver a seguir. Ok, então, com esse cenário em mente, vamos finalmente conhecer o nosso personagem principal, o famoso empresário individual. Pode ter certeza, essa é a forma mais básica, mais comum, para quem está começando a jornada de empreender por conta própria aqui no Brasil. Beleza, essa aí é a definição que está na lei, no papel. Mas o que importa de verdade são 2 palavrinhas aí, profissionalmente e organizada. Ou seja, não é um hobby, não é um bico. Ser empresário significa ter rotina, ter organização, pensar no lucro. A lei está de olho em como você faz e não no nome bonito que você dá para o seu negócio. E agora que a coisa fica séria. A gente chegou no ponto mais crítico, talvez o maior perigo de toda essa história. Quando você se torna um empresário individual, você está abraçando um risco gigantesco, a tal da responsabilidade ilimitada. E o que isso quer dizer na vida real? Pensa assim, para o mundo jurídico, o seu CPF e o seu CNPJ são basicamente a mesma coisa. Não tem muro, não tem divisão. O seu carro, a sua casa, a sua grana, tudo isso se mistura com as coisas da empresa. Vira um bolo só. E é aqui que mora o perigo de verdade. Se a sua empresa tiver uma dívida, os credores podem bater na sua porta e pegar os seus bens pessoais para quitar essa conta. É isso mesmo. A sua casa, o carro da família, aquele dinheirinho que você guardou com tanto esforço, tudo pode ser usado para pagar a dívida. O risco não é só da empresa, ele invade a sua vida e a da sua família. E não vai pensando que isso é uma coisa rara, que quase não acontece. O STJ, que é um dos tribunais mais importantes do país, já bateu o martelo sobre isso. Ele disse com todas as letras que, para um credor pegar seus bens pessoais para pagar dívida da empresa, o caminho está livre, está aberto. Não precisa de um processo super complicado. É papum, o acesso é direto. Olha, se você já estava achando o risco alto, se prepara. Porque agora entra uma outra variável nessa equação. Uma que mexe com a vida de milhões de brasileiros, o casamento. É bem nesse ponto que o direito de empresa e o direito de família se trombam. E olha, as consequências podem ser gigantescas. Bora dar uma olhada com calma nessa tabela aqui. Na comunhão parcial, que é o regime que a maioria das pessoas casa, as dívidas da empresa podem sim pegar os bens que o casal construiu junto. Já na universal, a coisa é mais séria ainda. Todo o patrimônio, até o que cada um tinha antes de casar, entra na dança. A separação convencional é a que mais protege. Mas olha só, presta atenção na última linha. Na separação obrigatória, algo muito importante acabou de mudar. E essa novidade é quentíssima, acabou de sair do forno. Em fevereiro de 2024, o Supremo Tribunal Federal, o STF, simplesmente virou o jogo. Antes, a separação obrigatória de bens, que se aplica em alguns casos específicos, era tipo uma muralha intransponível. Agora não mais. O STF decidiu que, se ficar provado que o casal se esforçou junto para construir o patrimônio, pode ter partilha sim, mesmo nesse regime. Ou seja, aquela proteção que todo mundo achava que existia já não é mais tão garantida assim. Ufa! Depois de ouvir sobre tanto risco, você deve estar aí pensando, meu Deus, mas não tem um jeito mais seguro de empreender? E a boa notícia é que, sim, tem! Vamos conhecer a alternativa moderna que foi criada justamente para proteger o seu patrimônio, a SLU. Olha, a diferença é da água para o vinho, é gritante.
Como empresário individual, seu patrimônio e o da empresa são uma coisa só, e o risco é total. Agora, com a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal, a conversa muda completamente. A empresa tem o patrimônio dela e você tem o seu. São coisas separadas. Se o negócio não der certo, os seus bens pessoais estão protegidos. É, de fato, uma muralha de proteção. Mas é claro que no direito nada é um consenso, né? Sempre tem debate. Por exemplo, o André Santa Cruz acha que a SLU é uma maravilha, a solução perfeita. Já o Olhoa Coelho e o Carvalhosa, eles já ficam com o pé atrás. Eles se preocupam que, sem regras mais duras, a SLU possa ser usada por gente mal intencionada para dar calote nos outros. Ou seja, a ferramenta é ótima, mas a discussão de como usar ela do jeito certo ainda está rolando. Então, chegando aqui no final da nossa conversa, fica muito claro que a gente está no meio de uma grande mudança, né? Todas essas regras, todos esses debates mostram uma busca constante por um equilíbrio que é super delicado. No fim das contas, tudo isso se resume a uma grande balança. De um lado, você tem o peso da liberdade, do incentivo para que as pessoas criem negócios, gerem empregos e riqueza. Do outro lado, você tem o peso da proteção, da segurança da família e da sociedade como um todo. E no fundo, todo o direito empresarial brasileiro gira em torno de encontrar o ponto certo dessa balança. E a gente encerra com aquela pergunta de R$1 milhão. Onde é que a gente deve traçar essa linha? A gente deve dar mais liberdade para o empreendedor, mesmo que isso aumente o risco? Ou a gente deve focar mais na proteção, mesmo que isso crie mais burocracia? Pois é, não tem resposta fácil para isso. E é a busca por essa resposta que vai definir o futuro de quem quer empreender no Brasil. E eu deixo essa pergunta para você. Na sua opinião, onde deveria estar esse limite? Fica aí a reflexão.